Pronto, então nós vamos começar. Paz do Senhor para todos novamente. Queremos agradecer aí a participação, né, a presença de vocês, vocês terem atendido esse, esse pedido. E, e, é- e a ideia a gente e a ideia é que a gente tratar de temas importantes para o andamento desse ano de 2023 na Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, Quitéria. Quitéria entrou aí. Tá me ouvindo, Quitéria? Amém! A paz do Senhor a todos. Já já eu ligar a Amém. câmera. Tá certo. É, Então, antes de eu começar, eu queria que cada um se apresentasse, né, novamente, né, que a gente já teve a reunião de coordenadores e diretores, mas é importante se apresentar, né, se puder ligar a câmera, né, se puder, e aí falar o nome, falar a igreja que coordena, né, a Escola Bíblica Dominical que coordena. Então, eu vou começar por mim e depois vocês vão falando. Então, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou evangelista do nosso ministério e estamos coordenando a igreja, estamos coordenando a Escola Bíblica Dominical da sede e também de todo o ministério, tá? Juntamente com a nossa vice-diretora, evangelista Carminha, que eu queria que ela se apresentasse aí agora também. Graça e paz, amados. Meu nome é bem conhecido, Carminha Bond. Sou a vice, coordenadora da EBD. É uma alegria estar com vocês nessa reunião. Amém? Amém! Amém. Quitéria, já que você deu amém mais forte aí, você pode falar agora. A paz do Senhor a todos. Uma Amém. boa noite. Eu sou Quitéria, coordenadora da EBD, da IEM Janga. E é isso. Amém. Maria, Maria Fátima, minha mãe de oração. Paz, Senhor, a todos. Amém. Estou no trabalho, por isso vou desligar a câmera, porque estou no trabalho. Vou ficar trabalhando e acompanhando aqui a reunião. Sou da Igreja do Pascoal e estou muito satisfeita de estar trabalhando junto com vocês. Amém. Tudo bem, fique à vontade, viu? Pode focar aí no trabalho e, se puder, ouvir aí direitinho, mas priorizar o trabalho. É, Georgia, Amém. Paz do Senhor para todos. Sou Georgia, Matheus, a dupla sertaneja, Georgia e Matheus. A gente coordena a EBD junto com a Ana Lúcia, que ainda não entrou lá em Nova Descoberta. Amém. amém. E Thaís Nogueira. Tem que desativar o teu microfone, tá, Thaís? Pronto, agora. Já. Paz do Senhor a todos, boa noite. Eu me chamo Thaís, né? Para quem não me conhece, faço parte na IEMS Pascoal. Estou regressando este ano, assim, para cooperar com a nossa irmã Fátima na EBD. Passei 3 anos afastada da coordenação por motivos pessoais e este ano estou aí nessa batalha junto com a nossa irmã Fátima. Amém. Então, todos já se apresentaram. E a ideia é fazer essa reunião com um objetivo mais de gestão, tá? Mas antes de nós começarmos, eu queria é, ler um texto da Palavra de Deus. Gustavo, Oi, pode falar. uma pergunta. Está sendo gravado? Vai deixar no grupo? Vai ser só o ao vivo mesmo aqui? Tá sendo gravado. Ok. Tá sendo gravado. Então, cuidado com o que vocês falaram. Brincadeira.
Mas está sendo gravado mais com o objetivo de fazer com que aquelas pessoas que não podem estar presentes, elas consigam também é, ter acesso à mesma informação, com o objetivo de nivelar o conhecimento, tá? Esse é o grande objetivo, nivelar o conhecimento, nivelar a informação, fazer com que todos nós estejamos em um mesmo pensamento. A ideia é essa, também não é ser muito demorado, mas ser bem objetivo, tá? E ao longo do ano é importante fazermos outras reuniões também, tá? Então a ideia da reunião de hoje é para que a gente possa ter uma visão de longo prazo, mas ao decorrer do ano de 2023, nós faremos sim outras reuniões, assim que for necessário, tá? Então eu queria ler um texto da palavra de Deus, né, que se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Então esse vai ser um texto que eu vou citar muito com vocês, né? A evangelista Carminha que nos acompanha já lê esse texto várias vezes, mas é importante a gente ler. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então, eu vou falar mais desse texto em um dos pontos da reunião, mas é muito importante nós nos colocarmos nesse texto. Será que eu estou me apresentando a Deus? Será que Deus ele pode me aprovar? Será que eu uso bem, manejo bem? Não é nem usar, é manejar a palavra da verdade? Será que eu me envergonho? Será que eu sou um obreiro que eu não tenho do que me envergonhar? Será que em mim há alguma falta? Então, isso aqui é um versículo para que nós possamos fazer uma análise, uma autorreflexão, tá? Mas eu vou falar, como eu disse, mais para frente, em um dos pontos da reunião. Então, é só para a gente abrir essa reunião aqui. Eu vou repetir o versículo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, antes de ensinar, antes de cobrar, eu preciso ter caráter. E todos nós que estamos aqui somos liderança. Então, precisamos ser o exemplo antes de cobrar dos nossos professores, antes de cobrar dos nossos alunos, nós precisamos ser exemplos, tá? Então, é um versículo para abrir essa reunião. Nós vamos falar mais desse versículo em um dos pontos da reunião. Amém? Eu queria que a nossa evangelista, né, Carminha, ela pudesse orar para que a gente tivesse a direção do Espírito Santo para dar continuidade na nossa reunião. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela manhã, por a tarde e essa noite tu está nos concedendo, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado como igreja de Cristo, tu dá a alegria, Senhor, de estar nos reunindo para o bem, Senhor, para fazermos a tua obra com amor, com dedicação, Senhor. Então, Sim, queremos, obrigado. como igreja de Cristo agora, pedir, Senhor, esteja presente nessa reunião. Tudo que foi colocado, Senhor, no papel, pelo evangelista Gustavo, nosso coordenador, que possamos estar em unidade, Senhor. Se for da tua vontade, estamos em unidade, Pai, para o teu reino aqui na terra trabalhar bem. Então, queremos, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja conosco nesta reunião, nos abençoando, dando sabedoria, Senhor,
a cada um de nós para Sim, Deus. fazer Em o nome de melhor Jesus. do seu reino. Senhor da glória, abençoa aqueles que não vão poder entrar aqui, Senhor, nesta reunião, mas que eles possam assistir, Senhor, ouvir o que o evangelista Gustavo, coordenador da EBD, colocou, Senhor, para o ano de 2023, que as nossas igrejas possam estar em unidade, em um só pensamento, para que a nossa EBD, Senhor, cresça em número e em Sim, espírito. Deus. Em nome de Jesus. Queremos isso, Pai. Essa é a nossa oração. Reina, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês estão enxergando minha tela aí? Vocês estão enxergando minha tela? Sim, sim. Ok. Então, aqui no WhatsApp, foi essa pauta que nós colocamos aqui, tá? Obviamente que falta um item 6 aqui, que é escutar vocês, mas vai ter esse item aqui. Primeiro, saudações iniciais, nós já fizemos. Treinamento pedagógico básico com o evangelista Luiz Gustavo. Então, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós estamos fazendo? Só para vocês entenderem. Nós estamos fazendo um treinamento básico com, com todo com todo o efetivo da Escola Bíblica Dominical, efetivo de professores, tá? Então, eu vou colocar aqui no... Evangelista, a senhora, Evangelista Carminha, tá me ouvindo? Evangelista Carminha, tá me ouvindo? Sim, Tá me ouvindo, né? Você poderia compartilhar novamente aquela foto onde fala dos pontos que eu tirei lá no treinamento pedagógico básico? Aquelas fotos? Tá lá no grupo, porque aquela foto acabou saindo do meu celular aqui. Então, eu vou falar primeiro da necessidade. Ó, treinamento pedagógico básico. Qual é a necessidade desse treinamento? Ó, para professores. Nós, nesse ano de 2023, nós vamos focar em treinar todos os professores da Escola Bíblica Dominical. Qual é o objetivo? É nós termos os professores bem preparados no que diz respeito a caráter cristão, preparo bíblico e 3, preparo pedagógico. Existem dois principais motivos
de surgir esse treinamento? Primeiro motivo é porque nós somos uma escola bíblica dominical, ou seja, o nosso foco é bíblico, mas também nossa estrutura é de uma escola. Então a escola precisa, de fato, com que os professores eles tenham um preparo pedagógico. Eles precisam ter, em primeiro lugar, um caráter cristão, um preparo bíblico, mas precisa também ter um preparo pedagógico. Então, durante a ministração da aula, o professor ele precisa seguir uma aula, precisa seguir um roteiro, ele precisa seguir uma estrutura pedagógica. É óbvio que a lição, a revista que nós passamos, ela já tem essa estrutura. Mas existem outros fatores que, como coordenadores da Escola Bíblica Dominical, nós precisamos estar acompanhando em relação aos nossos professores, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, né? A Carminha que colocou aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Tá. Basicamente essa estrutura aqui. Então, eu vou escrevendo aqui, qualquer coisa eu vou... Que aqui tá bem melhor para vocês entenderem. E aí eu vou consultar aquele treinamento que eu fiz. Aquele treinamento ele está sendo feito com os professores da sede, mas eu pretendo fazer com os professores também das igrejas filhas. Então a ideia é também preparar cada coordenador para que ele seja capaz de ministrar esse treinamento para os demais professores. E a ideia é, o professor ele só pode ministrar a aula se passar por esse treinamento. Tá bom? Então nós vamos preparar, o objetivo é termos professores preparados para ministrar aula. E a segunda necessidade, né, o segundo motivo que levou a fazer esse treinamento é porque quando nós temos uma necessidade de chamar novos professores, nós não temos professores, pessoas treinadas. Então a ideia também é estar treinando pessoas para serem professores, né, futuros professores, para que quando tivermos necessidade, essas pessoas já estarem preparadas. Tá certo? Alguma pergunta? Vocês estão entendendo a necessidade desse treinamento? Geórgia, Quitéria, Matheus, Thaís, Maria de Fátima. Vocês entenderam a Amém. importância? Sim. Amém, estou entendendo. Agora uma pergunta, Gustavo. Pronto. Este treinamento, Pergunta. você falou que os professores devem ter, né? Você vai treinar a gente e a gente treina eles, ou eles vão estar sendo treinados por você? A ideia é treinar vocês e vocês treinar os professores. Sim. A ideia é essa. Então, eu vou passar os pontos aqui para que vocês estejam treinando todos os professores. Ok. Tá? Obviamente que nós vamos querer acompanhar os professores que estiverem sendo treinados. Tá? Com certeza. Respondi tua pergunta, né, Matheus? Ok, sim. Então, ó, vamos voltar para o texto. O texto, eu vou até colocar aqui. Vamos pegar o texto aqui. O texto que nós lemos, para nós entendermos Então vamos lá, ó. Aqui ele diz aqui, né? Esse aqui é o apóstolo Paulo falando para o seu filho na fé Timóteo. Procura apresentar-te a Deus diante de Deus aprovado.
Então, se nós olharmos esse primeiro trecho do versículo, e lembrando, esse treinamento que eu estou passando para vocês, aí vocês vão passar para os professores, tá certo? Então, ó, procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Em outras traduções, vai dizer, procura apresentar-te a Deus, procura alistar-se, né? Então, aqui estamos no contexto do Império Romano. Então, um soldado, ele não poderia se isentar, não poderia negar uma convocação. Ele precisava o quê? Se apresentar. Então, era necessário que ele se apresentasse. E isso mostra o quê? Isso mostra compromisso. Então, um cristão, ele precisa ter compromisso. Então, os professores, os coordenadores, nós, diretores, os professores, nós precisamos ter compromisso. Isso vai se materializar, ou seja, como é que eu posso acompanhar que o professor está tendo compromisso ou não? Então, tem várias formas de acompanhar. Obviamente que caráter cristão, somente Deus vai poder julgar, né? Então, nós não vamos poder julgar o caráter do professor. Mas a Bíblia diz que uma boa árvore produz bons frutos. Então, é possível nós acompanharmos a qualidade dos frutos de cada árvore, de cada professor. Então, o fruto compromisso, de que forma eu posso acompanhar e verificar se o professor está tendo compromisso. Então, se ele participa, por exemplo, dos cultos da igreja, se ele está presente nas reuniões, né, da EBD, e também se ele participa dos eventos. Então, é muito importante o professor, ele ser o exemplo, né? Ele está presente nas aulas também, né? Faltou aqui, nas aulas da EBD, ou seja, ele não só vai quando dá aula. Quando não dá aula, ele também está na sala de aula. Então, tem professor que só vai quando vai dar aula. Mas o professor, ele também precisa estar presente na sala de aula quando não está dando aula. Então, isso aqui é muito importante nós acompanharmos do professor, tá? Então, eu coloquei aqui compromisso, aulas, reuniões, eventos, cultos e comportamento, né? Então, tem aqui também. Eu vou passar essa imagem, né? Eu vou até pedir para a Evangelista Carminha depois colocar no grupo da coordenação essa imagem aí, tá? Então, aqui seria compromissos. Na verdade, é assim. Compromissos, cultos e aqui o terceiro é comportamento cristão. Vou resumir esse ponto 1. Será que o professor ele está indo para as aulas? Ou seja, nós fazemos a frequência dos alunos. Nós premiamos até o aluno de maior frequência. Mas como é que está a frequência do professor? Será que o professor ele participa dos eventos que a EBD promove? Será que o professor ele participa das reuniões que a EBD promove? Será que o professor ele está indo para os cultos da igreja? Será que o professor ele tem um comportamento cristão? Ou seja, será que as atitudes do professor é de acordo com a Bíblia Sagrada? Como é que é a vida desse professor fora da EBD? Como é que é a vida desse professor em casa? Por que eu estou falando isso? Como é que o professor ele vai ensinar a palavra de Deus se ele não vive a palavra de Deus? Então, nós, como diretores, nós precisamos estar, sim, observando isso. Então, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, por exemplo, na instituição do corpo diaconal, a Bíblia diz que os apóstolos pediram homens de boa reputação,
homens cheios do Espírito Santo, homens em que não fosse achado culpa. Então é muito importante, antes de colocarmos um professor, que o professor é um líder da igreja, sim. O professor, ele tem uma função muito importante porque ele está passando ensinamento e doutrina cristã. Então, muitas vezes o comportamento da igreja depende muitas vezes do que a igreja, um membro, aprende dentro da sala de aula. Então, o professor é um líder. Então, um líder, ele precisa ter um comportamento cristão. Ele precisa ser exemplo. Ele precisa ser modelo. Amém? Todos entenderam esse ponto? Amém. Amém. Se vocês tiverem alguma observação, vocês podem fazer, tá certo? Então, o preparo bíblico. Então, o professor ele precisa fazer leitura bíblica. Então, vou colocar aqui a Bíblia. Então, é uma pergunta que você deve fazer para o professor. Chegar para o professor e perguntar: você faz a leitura bíblica diária? Você já leu a Bíblia toda, por exemplo? Você tem um momento de parar no dia e ler a Bíblia Sagrada? Então, é muito importante o professor ele ler a Bíblia, ter o hábito de ler a Bíblia. E até de ler a Bíblia toda, não é? Então, é muito importante o professor ele ter o preparo bíblico, né? Ler a Bíblia, ter o domínio da lição. Ou seja, eu vou ministrar sobre a lição X, eu preciso estudar a lição X. Eu tenho no mínimo 7 dias para estudar a lição. Por quê? Porque após concluir a lição em um domingo, eu tenho até o outro domingo, ou seja, eu tenho 7 dias para estudar. E o professor ele precisa ter o domínio da lição. E também o professor ele precisa, né, fazer leitura de livros evangélicos. Ou seja, a lição ela vai conter sim muito conteúdo sobre um determinado tema, mas é muito importante também o professor ele ler. O professor ele lê. Ele ter o hábito de leitura, para que ele possa ter um embasamento sólido sobre um determinado tema. É claro que o professor não é obrigado a saber de tudo, mas é muito importante o professor ele estar sempre se preparando. Então, o preparo bíblico é importante. Amém? Alguém tem alguma consideração? Alguém quer falar sobre esse tópico? Não, vocês estão tão calados. Vocês querem perguntar alguma coisa, falar? Tá tranquilo, tá tranquilo. A gente até tem lá em Nova Descoberta, a gente já até se conversa bem, né? Quem segue essa linha de pensamento lá em Nova Descoberta, na questão do compromisso, das reuniões, eventos, tem até alguma regrinha ou outra, porque para estimular também, é preciso ter essa frequência nos cultos para participar tanto dos grupos e outras coisas lá na igreja também. Amém. É isso aí, Matheus. Então, é muito importante estar sempre acompanhando, né, nossos professores. Nós somos coordenadores, né? Então, nós precisamos acompanhar nossos professores e os professores acompanhar os alunos, né? Mas nós somos, vamos dizer assim, a linha de frente. Então, precisa começar em nós. Então, o professor ele precisa ver em nós o compromisso. Segundo lugar, o professor ele precisa ser acompanhado por nós. Em terceiro lugar, o professor ele acompanha o aluno, tá? Então, é muito importante ter essa sequência. E terceiro, preparo pedagógico. O preparo pedagógico ele vai aqui, ó, estrutura da aula de acordo com a lição, estrutura da aula de acordo com a lição,
Isso aqui, vamos dizer assim, é quase que uma redundância. Por quê? Porque a revista ela já tem uma estrutura. A revista já tem os tópicos. A revista já está tudo bem mastigado. Sendo que é muito importante vocês passarem para os professores que eles não podem fugir do tema. Se surgir dentro da aula um tema diferente, você pode fazer um comentário rápido, mas você volta para o tema. Tem aluno que dá testemunho durante a aula, tem aluno que vai falar sobre outro tema, que vai falar sobre política, vai falar sobre futebol, e aí foge totalmente do tema. Então é muito importante você seguir a estrutura da aula de acordo com a lição, tá? Depois aqui, ó, tempo. Então, por exemplo, na sede, eu acho que é a EBD que tem menos tempo, né? Que nós temos basicamente, no máximo, 1 hora de EBD. Muito pouco, mas é o que nós temos para trabalhar. Então, eu tenho falado isso para os professores, não é? Poxa, é só 1 hora. É, mas precisamos trabalhar com 1 hora. É o que nós temos. Nas EBDs, né? Acredito que a maioria de vocês é de 9 às 11, não é isso? Qual é o horário aí de nova descoberta, Matheus? 9 às 11, sim. Temos Quitéria, um período de devocional antes. Geralmente a gente entrega para os professores de 9h25 ou 9h30. Certo. Quitéria, lá no Janga. Na IM Janga é de 9 às 10h40. Mas normalmente Ótimo. só chega até às 11 horas, porque quando o pessoal está empolgado, aí é muito. A lição vai além do que a gente imagina. Amém. Thaís e Maria de Fátima, né? Que é do Pascoal. Vamos aí. 9 às 11. Acho que é melhor Thaís falar, né? Porque Maria de Fátima está no trabalho. Eu estou de trabalhando, mas eu estou acompanhando, viu? É de 9 às 11. 9 às 11. Amém. Então a nossa. Tá vendo, Evangelho Carminha? Eles têm o dobro de tempo, né? Que a gente tem, né? São privilegiados. Mas é isso. Mas, enfim, se você vai ter 1 hora, 2 horas, você precisa trabalhar com o tempo. E você precisa estruturar a lição no tempo que você tem. Para que no final da aula você termine a lição. Ou seja, poxa, professor, o professor diz assim: a gente não conseguiu terminar a aula no tempo e vamos continuar no próximo domingo. É claro que existem exceções, tá? Mas a regra é você terminar a lição do dia no dia. Não terminar a lição do dia, no outro domingo. Então é muito importante fazer a gestão do tempo. Gestão do tempo é muito importante. Você pode até colocar, se você quiser ser bem metódico, né? Você pode até colocar a hora do lado de cada tópico. Tópico 1 vai começar de tal hora, tópico 2 começar de tal hora, tópico 3, e aí você fica com o cronômetro, com o relógio do lado, e aí você vai se guiando, tá? Então isso é muito importante, o tempo ele é fundamental para que o conteúdo ele também seja bem digerido, tá? Então, ninguém aguenta ficar mastigando carne, né, durante 1 hora, né? Então você não pode nem engolir a carne, mas também você não pode passar 1 hora mastigando a carne. Então, tem um tempo ideal ali para que o aluno ele faça a digestão do conteúdo, tá bom? E tem conteúdo que vai levar mais tempo, tem conteúdo que vai levar menos tempo. Por exemplo, você comer, por exemplo, peixe, por exemplo, que é uma carne mais mole, leva um tempo, né, para você digerir, mastigar leva um tempo, mas para você digerir uma carne de sol leva mais tempo, né? Então, dependendo do conteúdo, você vai ter um tempo diferente. Quem vai ter essa sensibilidade é o professor. O professor ele não pode deixar o aluno
tomar o tempo da aula toda, né? É claro que o aluno vai falar tudo, mas você, com jeito, você pode comentar o que ele está falando e depois puxar para sua lição, tá? Além da estrutura do tempo, da estrutura da aula e do tempo, é muito importante também os professores participar dos treinamentos pedagógicos. Ou seja, existem professores que têm um preparo bíblico espetacular, conhece de Gênesis a Apocalipse, porém não tem um preparo pedagógico. E quando eu falo preparo pedagógico, é você saber falar bem, você saber se expressar bem, você saber conduzir a sua aula para que o aluno, ele, como eu falei, faça a digestão do conteúdo de uma forma proveitosa, você fazer a gestão do tempo, tá? Então, todos esses aspectos, eles são importantes para que o professor ele possa passar o conhecimento e os alunos eles aprenderem de fato, tá? Metodologias diversificadas é importantes de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, se você está dando aula para adolescente, você vai seguir um método. Se você está dando aula para as mulheres, você vai seguir outro método. Então, é muito importante você ter, né, o professor ter essa sensibilidade. E finalizando aqui, a avaliação do aluno pelo professor. Então, é muito importante o aluno ele avaliar a aula do professor. E detalhe, foi o que eu estava falando domingo passado. Quem avalia a aula do professor não é o coordenador, não é o diretor, não é o secretário. Sabe quem avalia? É o aluno. Sabe por quê? Porque é o aluno que está lá todos os domingos. Então, quem é a pessoa mais indicada para avaliar o professor? É o aluno. Então, é muito importante nessa avaliação o aluno ele dizer, né, a gente até vai bolar um formulário para que o aluno ele possa fazer isso. É claro que um formulário anônimo, mas dizer se o professor está respeitando o tempo, dizer se o professor está seguindo a estrutura da aula, dizendo como é que o professor está se comportando dentro da sala de aula. Então, isso é muito importante, tá? Voltando para a questão do treinamento pedagógico, esse treinamento que eu estou dando aqui, por exemplo, só para vocês entenderem, é o treinamento básico, né? Então, vou colocar aqui treinamento básico. Então, assim, todo professor precisa passar por esse treinamento aqui para dar aula. Por quê? Porque o professor, às vezes o professor está dando aula, ele acha que na igreja, por exemplo, né, ele pode falar de qualquer forma, ele pode fugir do tema, mas é muito importante, né? Por exemplo, eu sou professor, né, na escola técnica, então eu atuo profissionalmente na área de ensino, mas tem pessoas na igreja que estão como professores, mas nunca tiveram um preparo pedagógico, uma orientação pedagógica, nunca tiveram isso aqui que a gente está falando. Então é muito importante todos os professores passarem por esse treinamento que a gente está falando aqui. Por exemplo, o professor também precisa falar bem, ele precisa se expressar bem, ele precisa ler bem para que ele possa se comunicar bem, para que o português dele seja cada vez melhor. Então, isso é fundamental para um professor. Então, é muito importante também um treinamento de oratória, né? Tem o nosso pastor Daniel Nascimento, oratória, que, por exemplo, ele dá um curso de oratória. Enfim, a gente vai modelar algo nesse sentido. Tem também outros treinamentos que a gente pretende fazer, por exemplo, para levar novas metodologias de ensino. Enfim, um dos objetivos da Escola Bíblica Dominical, IEMES,
neste ano 2023, é deixar o nosso corpo docente, né, de professores, né, nosso corpo docente, bem preparado. Porque um professor bem preparado, ele vai refletir no aluno motivado para estar presente na escola bíblica dominical, certo? Então, ó, procura apresentar-te a Deus, ou seja, compromisso, procura apresentar-te a Deus, compromisso, aprovado, caráter, não é se apresentar de qualquer forma, é ter caráter, não é dar aula de qualquer forma, é ter caráter. E manejar bem a palavra da verdade. Então, manejar precisa ter um preparo. Você precisa ter um preparo bíblico, ou seja, conhecer a Bíblia e saber usar a Bíblia. Então, aqui, ó, você precisa ter um preparo bíblico e também você precisa ter um preparo pedagógico, tá bom? Então, esse treinamento aqui que eu acabei de dar para vocês foi o treinamento básico. Então, veja que no máximo 30 minutos você consegue passar isso para os professores, tá? Então, vocês aqui que estão aqui já estão aptos para passar esse treinamento para os professores. Todos esses pontos aqui, esses tópicos, é muito importante vocês levarem para os professores. Alguém tem alguma dúvida? Amém. Não, até o momento tá tudo ok. Tô entendendo, tudo direitinho. Thaís, lá no Janga, você tem quantos professores lá? Sou do Pascoal. Eita, desculpa. Eu quis falar. É porque eu olhei aqui no Google Meet, Thaís, mas quem foi que falou agora é a Quitéria, né? Foi Quitéria que falou. Ah, tá, desculpa. Quantos professores tem lá, Quitéria? Nós temos na sala dos adultos 5 professores, temos 4 na sala das crianças e temos 4 na sala dos jovens. Mais adultos é homens e mulheres? Isso, a sala de adultos é homens e mulheres. É uma tudo sala junto, só. é? É uma sala Isso. só. Então é uma Isso. sala para adultos, misturada, homens e mulheres, outra sala para as crianças As e outra sala crianças para os e outra. jovens. Isso. Tá certo. Então você já está apta para passar esse treinamento aqui, tá? Todos esses pontos para eles, tá certo? Amém. Amém, tá certo. Passo sim. E aí marca um dia, um domingo chega mais cedo, né? De 8 horas da manhã, a gente tá fazendo assim, o treinamento com professores de 8 às 9. E aí você dá esse treinamento e passa para a nossa secretária, a evangelista Carminha, para a gente estar fazendo esse controle, tá bom? Amém, tá certo. Georgia, quantos professores tem lá? Então, a gente tem no total 19 cooperadores, né? Porque, assim, são professores que são diretores, que tem merendeiro, que tem secretário, mas, assim, no total, né, com pessoas com várias funções, tem 19 cooperadores. Mas só de professores, pessoas que dão aula, quantos? É porque essas pessoas, bom, tem 4, tem 17, 16 professores. Não é isso? Certo. Depois eu falo no grupo, mas aí eu vou fazer um formulário lá no Google Forms, né? Para que vocês possam preencher, para que a gente possa conhecer mais a EBD de cada igreja filha, tá bom? Mas aí dá esse treinamento para eles, tá, Jorge? A gente faz todo início. A gente vai ter, inclusive, agora essa semana. É tipo um workshopzinho que a gente faz, dando a simulação de aula. Aí a gente faz dessa forma aqui em Nova Descoberta. Tá. Rapaz, vez o no Google ano. Meet, o Google Meet, a chamada termina em 10 minutos. Eu tenho que encerrar e fazer outra sala, hein? Rapaz, tá bom. Mas também tá terminando, vai dar 9 horas, não é? A gente vai terminar já. Thaís, passa esse treinamento lá para os professores, tá certo? Quantos professores tem lá?
Eu acho melhor Fátima responder, porque eu vou estar começando este ano e a gente ainda vai se sentar para decidir algumas coisas. Tá bom. A gente estava com. Porque os coordenadores, junto com os professores, porque só temos de professor mesmo, mas como somos uma equipe que trabalha junto, damos aulas, até os coordenadores da aula. Então, juntando tudinho, dá 7 pessoas. Certo. O nosso caso também é o mesmo, viu, Guga? Temos 3 diretores, eu, Georgia e Ana, mas todos os 3 também dão aula. Mesmo, pouca matéria humana, então a gente tem que dar aula também. Georgia dá nos jovens, eu dou nos adolescentes, Ana também, e assim vai. Pronto. Sim, eu acho que essa é uma dificuldade antiga, porque eu trabalho com EBD já faz um bom tempo, né? Estou retornando agora, e a gente sempre teve essa dificuldade de material humano, porque muitas vezes, assim, pessoas têm, mas não têm a disposição para ensinar. E tanto faz ser coordenador como precisar dar aula, e muitas vezes a mulher dá na sala de homens porque faltam, e assim, essa dificuldade que é antiga nas nossas EBDs. É uma coisa que a gente precisa rever direitinho isso aí. Tá. Inclusive, a gente está fazendo esse mapeamento, né, de banco de. Para, de certa forma, fazer um banco de pessoas que tenham interesse em ser professores, tá? Mas acho que eu vou deixar isso para outra reunião. Então, a partir de hoje, vocês já podem marcar com os professores e repassar esse treinamento, tá certo? Então, treinem os professores nesses tópicos que nós vimos. E nenhum professor está autorizado a ministrar aula sem passar por esse treinamento, tá? E detalhe, nenhum professor que não tenha compromisso, que não esteja indo para as aulas, que não esteja participando dos cultos, que não tenha comportamento cristão adequado, vocês, como coordenadores, têm o dever de não permitir que ele esteja na sala de aula, tá? Muito importante o professor ele ser um exemplo de cristão, muito importante. Então ele não pode ser um não exemplo, ele tem que ser o exemplo, tá? A ser seguido. Então prezem por isso aqui, não deixem. Então, se o professor ele não está atendendo esses tópicos, ele não está apto a ser professor, tá? Amém? Então passem e treinem todos os professores. Eu quero falar sobre também aqui o calendário anual. Então, eu vou fazer um calendário anual e hoje eu passei o dia aqui olhando feriado e calendário da igreja, tá? E olhando as lições que nós temos. Então, o que é que eu separei aqui? Eu separei os feriados, né? Ou seja, os domingos que não vai ter BD, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, vai ter o culto da ressurreição. E separei os eventos da EBD. Ó, o culto da família, Dia do Estudante com show do cristão, Dia dos Pais, classe única, Dia da EBD, Dia dos Professores, né? 15/10, que inclusive foi uma bênção ano passado, a gente vai fazer novamente. 22 de outubro, batismo. 10 de dezembro, Dia da Bíblia, evento da EBD. E aqui está em vermelho, não vai ter EBD, porque ó, é domingo de Natal e domingo do culto da virada, certo? Então, os domingos que ficaram livres são 43 domingos, que resultam em 43 lições. Então, tenho 3 revistas, cada um com aproximadamente 16, 17, 18 lições. Então, nós vamos ter 48 lições, ou seja, ao longo do ano a ideia é trabalharmos com 13 revistas, tá? Nós temos aqui a revista dos jovens, que é essa aqui, Respostas Bíblicas para Perguntas Intrigantes. Temos a revista dos adultos, que é essa aqui, que é Examinar as Escrituras. E temos a revista dos adolescentes, que me fugiu o nome agora.
Eu não consegui o PDF dela agora. E me fugiu o nome. Não sei se a Evangelista Carminha lembra do nome da revista dos adolescentes. Acabei esquecendo aqui. Mas, enfim, o que é que eu quero trazer aqui? Que eu vou passar esse calendário aqui para vocês direitinho, tá? A gente vai ter mais 2 revistas para escolher. Eu aceito, né? Nós aceitamos sugestões. Se vocês quiserem, da Editora Cristã Evangélica, tem vários tópicos bem interessantes lá. Então, nós temos mais 2 revistas ainda que falta escolher para fechar esse ano. Então, se vocês quiserem dar sugestões, nós estamos abertos aí, certo? A ideia também é fazermos eventos, né? Esses eventos aqui, Show do Cristão, Dia da EBD e Dia da Bíblia nas igrejas filhas. Então, a ideia é estar participando, né? Então, eu quero estar presente, né? Também junto com a evangelista, junto com a nossa secretária, nos eventos das EBDs das igrejas filhas, tá? Então, e também visitar, né? A gente quer visitar as igrejas filhas para conhecer, tá bom? Eu já fui em Nova Descoberta, já fui no Pascoal bem rápido, pretendo ficar mais tempo. Eu ainda não fui lá no Janga, pretendo ir no Janga, né? Na EBD, na verdade, lá. E é isso. Alguém tem alguma consideração? Nós temos 3 minutos para para encerrarmos. Alguém tem algo a falar? Mateus, Georgia, Quitéria, Thaís, Carminha. Temos Eu 3 tenho. minutos com as considerações finais. Podem falar. Eu tenho. A nossa revista desse ano, a gente já iniciou ano passado. Estamos já na 6ª lição. A próxima lição que a gente estaremos dando é a 6ª lição já. Como você viu, a gente encerrou, quando a gente terminou, a gente falou com você para saber qual era a revista que a gente ia iniciar, né? E a gente comprou e iniciou e já estamos... Isso, eu vou verificar individualmente com cada diretor. Acho que eu até já fiz essa pergunta, mas eu vou pegar essa informação mais atualizada para fazer esse cronograma e vou ver a lição de cada um, tá? Para fazer um calendário único, tá? A ideia é nós termos um calendário de lições únicas aqui. Então, todo mundo seguir esse calendário aqui de lições. Então, se na sua igreja não teve EBD por algum motivo, usa aquela lição para dar um estudo numa quarta-feira, ou então um estudo extra. Enfim, a ideia é nós temos o calendário único, tá? No caso, assim, nós vamos terminar primeiro lá no Pascoal, aí a gente pode complementar com um estudo da linha do que a gente já vem vendo até chegar a outra lição, não é isso? Eu vou fazer esse calendário direitinho para ver quem é que está mais avançado, né? Para começar e terminar todo mundo junto. Isso, exatamente. É seguir o calendário. Certo. É seguir aquele calendário lá. Certo. Temos 1 minuto. Carminha, quer falar alguma coisa? Rapaz, eu não sabia desse tempo, não. Me atrapalhou todo aqui. Se eu soubesse, eu tinha enxugado mais alguma coisa dessa live. Carminha, quer falar alguma coisa? Não. Foi bem explicado. Eu não. A chamada vai terminar aqui. Então é isso. Então, paz do Senhor para todos. Assim, Deus abençoe. Obrigado. Amém. Em nome de Jesus, a gente vai fazer outras reuniões, tá? Para fechar esse assunto. Deus abençoe.